Sejam bem-vindos, fiel, uma excelente terça e vamos aqui com mais um vídeo no canal trazer as últimas informações do Coringão que está se preparando para esse jogo diante da equipe do Atlético Paranaense nesta quinta na Neoquímica Arena. Além disso, mais informações sobre essa renovação de Memphis Depay. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Informações do Corinthians. Tudo bem, Mari? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Oi, Gláucia, beijo grande pra ti, pra Mari, pro Breiler e, claro, pros fãs de esportes que estão com a gente. Tô de volta, já tava com saudade de vocês, mas vamos falar do que interessa, que é o Corinthians e a novela envolvendo a renovação com o Memphis Depay. O Corinthians que está correndo contra o relógio porque precisa finalizar, os trâmites desta negociação até o dia 31 deste mês, ou seja, até a próxima sexta-feira. Isso por causa do transfer ban que o Corinthians está sofrendo neste momento, justamente porque o contrato do Memphis vai até o dia 31 e o Corinthians precisa então fazer este novo contrato antes do dia 31 para que não configure um novo contrato e aí então o Memphis não poderia ser registrado por causa da punição. Então tem toda essa questão técnica, mas a boa notícia é de que os dois já chegaram ao acordo. O staff do Memphis e o Corinthians resolveram ali os impasses, sobre o tempo de contrato, decidido então em 2 anos, podendo estender em mais um, devido ao cumprimento de metas. O Memphis, que já está a caminho do Brasil, ele era esperado a chegar amanhã, mas ele postou uma história enigmática ali, uma bolsa com a camiseta dele da Holanda, a camiseta dele pelo Corinthians também, a camiseta preta com laranja. Então a gente viu alguns sinais ali nesses stories. O Memphis que já está então embarcando a caminho do Brasil, mas ele é esperado então no CT amanhã para fazer os exames médicos e finalizar então este contrato. O Corinthians que ainda está com um tempo hábil para poder registrar tudo dentro dos conformes. O Memphis então que estava num período de férias, depois da sua participação pela Holanda na Copa do Mundo e agora então vem ao Brasil para fazer esses exames, renovar o seu contrato e voltar a estar à disposição do Corinthians. É importante a gente dizer também que sobre essa questão do Memphis, ele vai passar por esses exames, claro, e está dependendo dos exames para ficar à disposição, mas a expectativa tanto do staff dele quanto do Corinthians é que ele já esteja à disposição para o jogo contra o Inter, que acontece no domingo, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Então é um período curto aí, a expectativa é de que o Memphis já volte à disposição, mesmo ele não tendo jogado muito durante a Copa do Mundo. Agora a gente falou da questão física do Memphis, a gente precisa atualizar também sobre o boletim médico do Corinthians, isso porque o atacante Vitinho sofreu uma lesão na sexta-feira durante o treino, uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Ele passou por exames no final de semana e vai precisar de intervenção cirúrgica. Ele vinha fazendo a transição física, tinha 2 lesões musculares, que ele vinha se recuperando em sequência. Agora então uma lesão mais séria, uma lesão no joelho, que vai afastá-lo por mais um tempo. O Corinthians não confirmou quanto tempo ele deve ficar de fora, mas aí uma baixa para o elenco do Corinthians. E é claro, a gente fica de olho, nesta situação do Memphis, de quando ele vai chegar, de quando vai assinar e vai trazendo aí ao longo da programação da ESPN. Gláucia. O Corinthians, olha a estileira de Eduardo Rodrigues. Para atualizar o noticiário de Memphis Depay, e tem jogador machucado, amigo? Boa tarde, conta tudo. É isso, Vini, muito boa tarde pra você e a todos que nos acompanham. Amigo, a estileira tá bonita, mas eu acho que eu escolhi o dia errado pra isso, Tá um calor pra cada um, sol pra cada um aqui no CT Joaquim Grava. Mas vamos lá falar dessa lesão, do Vitinho, que realmente foi uma notícia triste aí pro Corinthians. Ele que estava lesionado já, fazia 3 meses que ele se recuperava de um problema médico e aí na última sexta-feira, durante um treinamento aqui no CT Joaquim Grava, ele sentiu um problema no joelho. O Corinthians fez exames e ontem anunciou aí, através de uma nota oficial nas redes sociais, que o Vitinho teve um problema no menisco. Ou seja, ainda ele vai precisar de uma cirurgia para recuperar essa lesão, o que se torna ainda mais complexo, ainda torna mais complicada essa volta dele aos gramados. O Vitinho não tem um prazo determinado para retornar. Os clubes geralmente, no futebol brasileiro, não têm dado prazos para não deixar o torcedor na expectativa. Às vezes pode ser mais curto, mais longo, e aí o Corinthians não deu esse tempo de retorno do Vitinho. Mais uma baixa importantíssima, um jogador aí que foi contratado
com muita expectativa pelo torcedor, mas deve perder toda essa temporada. Uma lástima aí pro torcedor corintiano. E aí você falou, amigo, sobre Memphis Depay. A novela ainda não terminou. A gente esperava que hoje fosse rolar esse anúncio, que o Memphis chegaria aqui no CT para fazer os exames que a gente citou ontem aqui, que estava na dependência desses exames para essa renovação de contrato ser assinada, mas isso ainda não aconteceu. O Memphis não chegou ao Brasil. O Corinthians, ou pessoas próximas ali ao Memphis, garantem que ele chega amanhã. Não dá pra gente cravar 100% de certeza, mas as pessoas próximas dizem, olha, ele chega amanhã, ainda tem a questão das passagens aéreas a serem emitidas, mas todo mundo aguarda ele aqui para ele fazer esses exames, assinar por 2 anos esse contrato, e aí sim estar à disposição de Fernando Diniz, quem sabe no final de semana já na Copa do Brasil. Durante as férias, depois da Copa do Mundo, ele continuou treinando, até postou nas redes sociais aí alguns treinos com um preparador físico aqui do Corinthians, inclusive, que foi lá para a Europa, então ele continuou se cuidando, e aí os representantes do Memphis dizem que ele está apto, que ele está bem, está para jogo. Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Para a gente fechar aqui nossa participação sobre o Corinthians, o time está treinando aqui e tá encerrando, né? Vai ter amanhã ainda, mas faz os últimos preparativos para esse jogo contra o Atlético Paranaense em Itaquera. Não vai ter a presença de Angileri e a expectativa grande aí de ter Matheus Bidu. O Corinthians deve soltar imagens daqui a pouquinho do treino aí, a gente vai descobrir se o Matheus Bidu treinou ou não. Se ele treinar, muito provavelmente vai para o jogo, vai tentar reforçar essa equipe que tenta aí colar no G6 do Campeonato Brasileiro, contra um adversário muito difícil, o Atlético Paranaense, que está embalado na competição, terceiro colocado. Inclusive, um dos gols aí, né, que o Memphis fez com a camisa do Corinthians foi sobre o Atlético Paranaense, só que ele não deve estar em campo. Como ele chega amanhã, ainda vai ter que fazer todo o exame, treinar, tudo mais. Então, na quinta-feira, torcedor, não espere Memphis na Arena de Itaquera. Que desenrolar, hein? Que novela. Faltam 3 dias para o dia 31, para o fim do vínculo. Agora é correr contra o tempo, mas aparentemente o Memphis chega amanhã para exames médicos, assinatura do contrato. Corinthians, falando em volta, hein? Memphis aceitou o contrato de renovação por 2 anos e agora deve ser anunciado como a continuidade dele. É isso, Vessa? Eu tô até pegando aqui e a gente, enfim, tem vários detalhes aí para passar sobre esse tema. A gente fez até uma tela aí depois, se o pessoal quiser colocar, só para todo mundo entender. Vamos lá. Eu vou pegar aqui para eu não esquecer, tá? Tem muita coisa. Ih, ela esmiuçado, meu. Não, por favor, Bruno, precisa da flanela laranja, agora preciso de um lençol laranja. Esses são alguns dos detalhes aí que eu vou falando e esmiuçando até com mais detalhes. O vínculo, então, de 2 anos, de junho de 26 a junho de 28, sem qualquer cláusula automática por um 3º ano. Então, a briga do Corinthians por 2 anos valeu, o Corinthians ganhou essa briga e ficou em 2 e não em 3. A expectativa é de hoje uma assinatura eletrônica entre as partes, porque ele está ainda na Europa, está voltando, e aí assina eletronicamente. Anúncio oficial das 2 partes nas redes sociais, talvez ainda hoje mesmo, no mais tardar amanhã. Ele desembarca na quinta-feira, aqui, vindo da Europa, e aí ou vai para o CT ou já vai direto para o estádio. Eu imagino que o clube vai fazer alguma graça ali com o torcedor, porque o jogo é em casa, se der tempo, e aí faz ali no telão, mostra a renovação e tudo mais. As condições novas aí do contrato, algumas delas, ele abaixou o salário mensal dele e vai ficar um salário mais parecido com o do Yuri Alberto, que é o principal salário do Corinthians, alguma coisa em torno de 1.800.000, 2 milhões por mês, enfim, o salário mais ou menos do Yuri. O Corinthians não paga mais moradia, não paga mais equipe de segurança. Numa ata vazada do Core um tempo atrás, chegou a se colocar nessa ata do Core que gastava mais ou menos R$250 mil com essas 2 situações, e não vai ter mais. Parte da remuneração será feita com acordos comerciais e tudo mais, e o que for conseguido abate da parte que o Corinthians terá que pagar para ele. Então, vai ser dessa maneira. Ele tem já um acordo com a ESE Seguros, que é uma patrocinadora do Corinthians, vai lançar um produto, ele vai ser o garoto propaganda, com participação em televisão e tudo mais, e ele vai ganhar um percentual de tudo isso que é o torcedor interagir e adquirir do produto. Só uma parte, ele vai receber do patrocinador? Do Corinthians, mas se fechar patrocínios,
vai abatendo do salário. Abater do salário atual. O para trás-mente... Calma, já vou chegar no para trás-mente. O modelo de bonificação foi reformado também. Então, antigamente ele ganhava por título, aquele bônus do título. E não interessa, se é o da Supercopa, que é um título menor e valeu 11 milhões, ele ganhou 4 milhões e meio de reais. Se o da Copa do Brasil, que valia 100 pau, ele ganhou os mesmos 4,5. Só que então, ou seja, o 4,5 perto da Copa do Brasil era muito pouco, mas o 4,5 da Supercopa era metade quase, era muito. Agora não, vai continuar um bônus por título, mas escalonado. A importância do torneio, o valor aumenta ou diminui. Não tem mais metas por gols, não tem mais metas por assistência também. Isso daí também acabou sendo retirado. E demais participações como se fosse qualquer jogador, sei lá, classificou na fase de grupos da Libertadores, foi para aquela classificação e se enquadra no que os outros jogadores também vão ganhar. O para trás-mente, como diria Paulo Massini, o Corinthians devia para ele entre 40 e 50 milhões, 45, um pouco menos, um pouco mais. Só que tinha um monte de juros e correções do período, podia bater 70 e poucos milhões. Se lá na frente, daqui 2 meses, ele acionasse a FIFA, o staff dele fosse a FIFA, logicamente ia juntar tudo isso, o que estava devendo o inicial, mais os juros e correções, ia chegar na FIFA e falar, eu quero tanto. Dava mais ou menos uns 30 pau. Pois bem, para acertar com o Corinthians, ele disse para o Corinthians, larga tudo isso de lado, eu não quero receber esse atraso, eu quero receber só o que vocês combinaram comigo, mesmo devendo todos esses anos, 1 ano, 2 anos, desse valor todo. Não quero juros, não quero correção. E aí o Corinthians vai pagar esses 43, 44 milhões em 4 parcelas semestrais, começando em fevereiro de 27. Então, fevereiro de 27, agosto de 27, fevereiro de 28 e julho e agosto de 28 também. Então, ele aceitou tirar essa parte de juros e correções e vai pegar só o valor fixo. 4 parcelas de 10 milhões, é isso? Isso, 10, 11 milhões, alguma coisa assim. Retorno aos gramados. Está fora quinta-feira, obviamente, porque ele vai estar chegando na quinta contra o Atlético Paranaense, mas ele e o staff dele, aí vai ver a condição que vai chegar. Mas o que eles querem? Ir para o banco no Beira-Rio, final de semana, Copa do Brasil, mata-mata, já ir para o banco. E aí, como ele estava treinando e tudo mais, na teoria fica até à disposição para ser titular na volta, quarta-feira, em casa, contra o mesmo Inter pela Copa do Brasil. Podendo, inclusive, ficar à disposição para ser titular ou não. E aí, para fechar os números dele, para a gente ter um pouco de noção hoje, 79 jogos, mas claro que alguns jogos, por exemplo, Atlético e Platense, ele entrou 20 minutos, mas você considera um jogo. Se pegar o minutagem, dá uns 60 jogos, um minuto, dividido por 90. Mas vamos usar os 79, que é o que ele entrou em campo, independentemente da minutagem. 20 gols e 15 assistências, são 35. Se você pegar a quantidade de jogos por minuto, dá praticamente um jogo, uma assistência ou um gol a cada 2 jogos. Então, depois que ele chegou, os retornos esportivos e financeiros, fuga do rebaixamento em 24, semifinal da Sul-Americana em 24, vaga na Libertadores de 25 e 26, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, da Supercopa, o segundo maior artilheiro do elenco, só atrás do Yuri, e o segundo maior assistente atrás do Garro. Esse é o compilado da primeira passagem dele, né, o primeiro contrato de Memphis Depay. Então, um pouco esmiuçado aí tudo isso que foi combinado e foi conversado, e vamos aguardar. Ele postou agora há pouco uma imagem da mala dele, e parece ser um aeroporto de fundo. Ele deve estar saindo de um lugar para outro lugar, para que na quarta-feira pegue o avião e chegue aqui na quinta para fazer tudo isso que eu acabei de falar. Mas o contrato deve ser, pelo menos estava previsto, para ser assinado ainda hoje eletronicamente. Aí sim, a Corinthians e jogador coloquem nas redes sociais a renovação de maneira oficial. Só se, sei lá, pintar alguma coisa muito do outro mundo, alguma coisa muito para não dar tudo certo e ele não ser jogador do Corinthians nos próximos 2 anos. Teria que ser um negócio muito fora da curva, sei lá. O Real Madrid, surgiu uma proposta no fax do Real Madrid do nada, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que não vai acontecer. Então, tá tudo certo, tudo alinhado, é meio que dá tempo ao tempo, mas esse é as mudanças todas e o cronograma e tudo que estão pensando aí, Memphis Depay, seu staff e tudo mais. Pergunta objetiva para você, que tal
Tudo isso, você gostou? Achou bom? Ficou bom? Eu achei que ficou bom. 3 anos, eu falei aqui nessa mesa que eu não concordava com 3 anos, porque ele ia para 35 anos e não dá para saber como vai estar o corpo nem a cabeça dele. Então eu estava com o Corinthians nessa. Eu era muito radicalmente contra 3 anos. Os 2 anos, com 32, vai estar com 34, me parece ok. Tirou muitas das coisas, que também me parece demonstrar o tempo inteiro mais ele querendo ir para o Corinthians do que aquela galera do Parque São Jorge. Por isso que eu tiro o Diniz, tiro o Marcelo Paes, a galera do Parque São Jorge, Stabile, seus parceirinhos lá, seus conselheiros, seus amiguinhos. Não fazia parecer tanta questão de ter o Memphis e ele o tempo inteiro fazendo questão de estar no Corinthians, pelo que ele vive, pela vida que ele tem, pelo país que ele curtiu, pela torcida que curte ele, pela estrutura que o clube tem e proporciona a ele. Então me parece que é um ótimo negócio, gosto da ideia, 2 anos, cara de 32 anos, com esses números todos que ele tem, que mudou muito a mentalidade do clube, com um salário mais compatível com uma realidade que ainda não é a realidade do Corinthians, é a realidade de um clube grande de Série A. Então faça a distinção, porque o Corinthians não tem essa realidade, não poderia ter, mas de uma realidade de um clube de Série A que tenta pensar grande, tenta se manter grande, é compatível. Então, de maneira geral, eu acho que foi um bom acordo no fim da história. De qualquer maneira, Paulo Massini, tem umas coisas para cumprir aí, tem que pagar 10 milhas a cada 6 meses. Isso. Tá devendo 40, 2 milhões também. O Memphis estamos falando de um troco, né? O Memphis é o pai do Instabile, né? Porque ele pensa mais no Corinthians do que o presidente do Corinthians. E ele poderia ser presidente do Corinthians e seria melhor presidente do que o Instabile. Agora, isso tudo é legal, vale a pena se for honrado, né? Então, sim, tem razão. Ele vai poder ser registrado? O contrato está valendo? Ponto. Tá valendo o entendimento jurídico do Corinthians, que é só uma renovação. Do Corinthians, né? Mas enfim, é do Corinthians, que é uma renovação que não vai dar problema nenhum. Ele vai assinar essa renovação até dia 31, que é quando tem o contrato trabalhista, apesar dele não ter o contrato federativo, tanto na CBF quanto na Federação Paulista. Então o transfer ban não vai interferir, ele vai entrar no bid normal, porque seria uma renovação. Esse é o entendimento lá do clube. Vamos aguardar os próximos capítulos.